Oi pessoal, eu sou Liliane Orsoni, psicóloga, psicodramatista e agora nós vamos começar o Psicodramatizando. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a história de Moreno para a gente poder compreender de onde surgiu a teoria do psicodrama. Moreno nasceu em 18 de maio de 1889 e pela história dele, a mãe e o pai estavam viajando de navio, de Istambul para Bucareste, e Moreno conta que ele nasceu nas águas, por isso ele fala que ele veio das águas igual Moisés, que é uma história bíblica, que Moisés era um bebê judeu que foi encontrado numa cestinha no rio pela filha do faraó, Então, que Moisés significa veio das águas, e Moreno compara a história dele assim, com a história de Moisés. Bom, mas Moreno é romeno, e nasceu em 1889. O que é interessante da gente compreender da história de Moreno? O judeu, ele ensina para o filho dele, desde pequenininho, a aprender sobre o Torá. O que é o Torá? São 5 primeiros livros da Bíblia. E ele, desde pequeno, ele já aprendeu sobre isso. Os pais de Moreno também eram judeus, Paulina e Nissim. Mas Paulina, mãe de Moreno, ela, mais nova, ela estudou num colégio católico. E ao estudar nesse colégio católico, ela entrou em contato com o cristianismo. Tanto que Pauline vai casar com 15 anos de idade, porque a família dela ficou com receio dela se converter ao cristianismo. E outra coisa interessante, que mãe de Moreno, ela gostava muito de contar histórias, Então, de lidar com as crianças e contar história, e isso vai influenciar também na vida de Moreno. Ao longo da vida de Moreno, ele também pequeno, ele fala que teve uma brincadeira que ele fez quando criança, que era a brincadeira de ser Deus. Então, ele junto com os colegas no porão da casa, ele juntou mesa e cadeiras e ele subiu em cima da mesa, e lá ele era Deus e os colegas dele eram os anjos, E até menino entra muito nessa realidade, e os colegas, enquanto anjo, falou: Moreno, se é Deus, pula aí, se é poderoso, pula daí de cima. E ele pula e quebra o braço, Aí até vai falar sobre a espontaneidade, criatividade que vai surgindo aí, da teoria dele, Mas o que eu queria trazer para vocês é para a gente entender que ao longo da vida de Moreno, a religião fez muito sentido para ele, Tanto que Moreno, mais jovem, tem um momento que ele pensa em criar uma religião. E tem um momento da vida dele que ele está na Austrália, e ele, nesse contato dele muito grande com Deus, ele tinha uma casa e escreve nas paredes dessa casa, até que dali depois surge o livro, depois futuramente vai surgir um livro dele que chama Palavras do Pai, que é esse livro aqui, que depois vai contar um pouco dessa história de Moreno. Mas o que é interessante nesse livro? Moreno, ele, como judeu, ele acabou seguindo um movimento judaico que surge na Polônia. Era um movimento chamado de Hassidismo. O que o Hassidismo foi importante para Moreno? Por quê? Porque o Hassidismo, ele vai trazer uma nova visão sobre o Torá, onde a relação do homem com Deus é uma relação mais próxima, mais íntima, onde há troca, Então, uma relação em que o Deus se relaciona com o homem, como o homem consegue se relacionar com Deus. Não fica aquela coisa de um ser superior somente, Então, ele traz essa visão. E ao longo desse momento da vida de Moreno, ele também vai conhecer um médico, que é o filósofo muito conhecido, Martin Buber, que também seguia o hassidismo, Tanto que os dois tinham a mesma visão sobre relacionamento, Sobre, até Buber vai falar da filosofia do diálogo, e Moreno fala, na teoria dele, fala muito da relação, da reciprocidade, E eles sempre vão estar falando dessa relação do eu e o tu com o eu, Dessa importância do relacionamento e da troca. Então é algo muito importante. E tanto Buber quanto Moreno, eles vão trazer também a responsabilidade da pessoa, Então nós somos pessoas e que nós somos responsáveis, a gente age
E na nossa ação, nós temos a responsabilidade, a liberdade de agir, mas a importância de a gente agir, não ficar só esperando as coisas acontecerem, né? Então, a vida faz parte disso. Então, dali vem muito da teoria de Moreno, que ele vai falar da gente ser autor e ator da nossa história. Então, isso também é muito marcante, né? E aí, dentro dessa teoria toda do racidismo e do judaísmo, a gente vai ver que Moreno vai lá em Gênesis, quando Gênesis vai falar que conta da criação do mundo, que Deus criou o mundo e que Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. Então, se nós somos semelhantes a Deus, também somos criadores, né? E aí, daí vai surgir também um aspecto muito importante para o surgimento da teoria de espontaneidade e criatividade. Outra coisa que ele vai buscar também, que ele vai, no Pentateuco, tem as leis, né, tem os 10 mandamentos, de que Moisés traz os 10 mandamentos, mas depois no Novo Testamento é interessante que até Jesus vai reforçar isso, né, que dos 10 mandamentos ficam 2, né, mais importantes, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, né, nessa visão ética da relação, né, de eu me amar, mas também amar o outro, e como é importante esses dois aspectos para uma boa relação, né? E aí, daí que vai surgir uma outra teoria, até uma técnica de Moreno, que é a inversão de papéis. E nessa relação, né, que a gente fala de Deus e o homem, do eu e tu, ele depois vai ser a base para o surgimento de uma teoria também muito interessante que Moreno apresenta, que é a teoria da pele, né? Que depois a gente vai ver essa coisa de uma relação que ela é recíproca mesmo. E para finalizar, tanto Moreno quanto Buber vão falar de algo muito importante, né? Que vai falar do encontro. Então, eles vão falar que o encontro verdadeiro, ele surge entre duas pessoas que estão por inteiro numa relação. Então, é o eu e tu que estão ali no momento de uma interação, mas que há reciprocidade e que essas pessoas estão juntas para constituir essa relação, né? Então, é muito bonito essa história de Moreno, e através também quando a gente vai estudando a biografia dele, a gente vai entendendo um pouquinho mais do psicodrama, né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, escrevam nos comentários abaixo, e quando tiver a oportunidade eu vou responder, tenho o maior prazer de responder para vocês, né? E vamos que vamos, até o próximo encontro.